Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das passagens mais debatidas e, francamente, mais difíceis da Bíblia, a lei sobre as mulheres cativas de guerra, lá em Deuteronômio 21. A grande questão aqui é: essa lei era uma forma de proteção ou era, na verdade, uma legitimação da posse? Vamos investigar isso juntos. Por muito tempo, a interpretação mais comum foi que essa lei era um avanço humanitário para a época, sabe? Uma maneira de dar um mínimo de dignidade para essas mulheres no meio da brutalidade que era a guerra. Mas quando a gente olha o texto mais de perto, uma dúvida bem incômoda aparece. A real intenção era proteger ou era permitir? Para a gente começar a desvendar a real natureza dessa lei, a gente tem que olhar para o primeiro critério que ela estabelece. E só isso por si só já é muito, mas muito revelador. O texto não deixa margem para dúvida. A lei só vale para uma mulher que é efatuá, ou seja, bonita, de bela aparência. Não fala nada sobre o caráter dela, sobre suas habilidades, nem sobre sua fé. Apenas a beleza física. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se a lei era para ser uma medida de proteção, por que a beleza era o único critério? Por que só as mulheres bonitas teriam direito a essa suposta proteção? Isso já começa a sugerir que o foco não era a pessoa a ser protegida, mas o objeto de desejo do captor. E o que acontecia com as outras mulheres, as que não eram consideradas bonitas? Bom, o texto simplesmente não diz nada. É um silêncio que grita, né? E esse silêncio sugere que, para elas, não havia nem essa camada mínima de regulação. Ou seja, a lei não era para todas. Ok, mas e os rituais que a lei exigia? Muitos defendem que eles eram prova de compaixão. Mas será que é isso mesmo? Vamos analisar se essa interpretação se sustenta. À primeira vista, rituais como raspar a cabeça e o mês de luto parecem gestos de compaixão. Só que eles também tinham funções bem práticas para o homem. Testar se o desejo dele era real mesmo com ela menos atraente e usar o mês como uma quarentena para ver se ela já não estava grávida de outra pessoa. De novo, o foco parece ser a conveniência do captor. E a escolha das palavras aqui, gente, é fundamental. O texto usa o verbo lakashá, que significa tomar. É o mesmo termo usado para adquirir um objeto, uma propriedade. Não é usada a palavra hebraica para um casamento formal, o que reforça essa ideia de posse e não de uma união de fato. Bom, agora a gente chega no coração da discussão. Uma única palavra que, dependendo de como a gente entende, vira o jogo todo. A lei diz que o captor não pode vender a mulher como escrava se ele decidir dispensá-la. E o motivo específico é porque ele a humilhou. Essa palavra hebraica para humilhou é ina. E aqui está o pulo do gato. Porque, no geral, ela pode significar afligir. Mas no contexto da lei e das histórias da Bíblia, o significado dela é bem mais específico e bem mais sombrio. Entender isso muda tudo. Olha só o padrão que aparece. A mesmíssima palavra, iná, é usada para descrever os estupros claríssimos e violentos de Diná, em Gênesis, e de Tamar, em 2 Samuel. O contexto é inconfundível. Usar esse termo técnico da lei aqui é devastador para a ideia de que era uma lei humanitária. O que isso implica é que o ato com a cativa era, por definição, uma violação sexual. A lei não está impedindo o abuso, ela está apenas regulando o que acontece depois que o captor a humilhou nesse sentido. E essa interpretação fica ainda mais sólida quando a gente coloca essa lei no contexto maior da narrativa. Ela não é um caso isolado, muito pelo contrário. Para quem não lembra, lá no livro de Números, capítulo 31, depois de uma guerra contra os midianitas, Moisés dá uma ordem bem clara: matem todo mundo, menos as meninas virgens. Essas vocês devem manter para vós. Então, vamos juntar as peças. A ordem em Números é: mantenham as virgens para vocês. E o que Deuteronômio 21 parece ser? Exatamente um manual de instruções legal de como fazer isso. Basicamente, estabelece as regras para a apropriação sexual dessas mulheres, que eram tratadas como parte dos saques de guerra. Certo, mas e a última parte da lei? Aquela que diz que se o homem se cansar dela, ele tem que deixá-la ir livre. Isso não é algo bom? A diferença de status aqui é um abismo. Uma esposa israelita que se divorciava, ela tinha leis que a protegiam, tinha uma família, uma comunidade para onde voltar. Já a cativa, se fosse dispensada, ela era deixada com absolutamente nada. Que tipo de liberdade é essa, afinal? Essa tal liberdade, na prática, era um abandono brutal. Sem família, sem dinheiro, sem status, em uma terra estranha. As opções dela eram, para dizer o mínimo,
terríveis. Então, o que essa análise toda significa para a forma como a gente deveria ler esses textos antigos? O que a gente faz com essa informação? Pois é, a gente chega a uma conclusão bem desconfortável. Longe de ser uma lei de proteção, ela se parece muito mais com uma regulamentação da exploração sexual de mulheres capturadas em guerra. Ela não parece proteger a mulher, mas sim o direito do captor sobre ela. E isso nos deixa com uma pergunta enorme, né? Como é que a gente lê textos tão antigos com honestidade intelectual, sem tentar maquiar a realidade, quando eles trazem uma ética que é tão, mas tão distante da nossa? É um desafio e tanto encarar o passado em seus próprios termos, por mais desconfortáveis que eles sejam.